Em qual hora o ponteiro do grande relógio profético está agora batendo? Nós estamos preparados para a grande prova que se encontra bem à nossa frente? Seremos enfim selados com o selo de Deus ou receberemos em nossa fronte ou em nossa mão a marca da besta? Bom, fique nesse vídeo, porque hoje vamos falar da iminente prova da igreja e da grande sacudidura. O apóstolo Paulo nos faz uma exortação dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Amigos, que dia extraordinário está diante de nós. Que tremenda sacudidura haverá entre os que se dizem filhos de Deus. Se verá que o injusto estava misturado com o justo. Os que têm grande luz e não têm andado nela terão trevas correspondentes à luz que eles desprezaram. Nós necessitamos prestar atenção à lição contida nas palavras de Paulo, as quais dizem: antes, subjugo o meu corpo e reduzo-o à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. O inimigo das nossas almas está trabalhando diligentemente para ver quem ele poderá acrescentar às fileiras da apostasia. Mas o Senhor logo virá. E muito em breve cada caso será decidido para a eternidade. Aqueles que suas obras correspondem à luz que graciosamente lhes foi dada serão contados ao lado do Senhor Jesus. Irmãos, os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e também fiel. Vemos que no grande peneiramento que está prestes a acontecer, conheceremos melhor a força a qual Israel possui. Bom, os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a pá está em sua mão e que ele limpará plenamente a ira. Mas haverá vitória para todo o que busca o livramento de Deus. O Espírito de Profecia diz que o povo de Deus será fortemente sacudido, e alguns com viva fé e agonizantes brados pleitearão a vitória com Deus. Mas alguns não participarão dessa obra de súplica intensa. Eles ficarão indiferentes e também descuidosos. Eles não resistirão às trevas que os rodearão, e as trevas vão envolvê-los com uma densa nuvem. E por fim, os anjos de Deus vão deixá-los e se apressarão em auxiliar os que estão lutando com todas as energias para resistir os anjos caídos. Aqueles que estarão buscando a vitória naquele tempo prosseguirão em seus clamores fervorosos diante de Deus. E de quando em quando, um raio de luz provindo de Jesus os iluminará para encorajá-los e também iluminar o semblante deles. Meus irmãos, logo se intensificará a sacudidura, e isso acontecerá por causa da pregação motivada pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Essa pregação terá o seu efeito sobre o coração daqueles que o receberem e os levará a exaltar a norma cristã e também a declarar a positiva verdade para os nossos dias. Contudo, alguns não vão suportar essa clara pregação e irão se opor a ela. E isto causará uma forte sacudidura entre os filhos de Deus. Amigos, o testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade pelos laodiceanos. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi e está sendo subestimado ou mesmo rejeitado por completo. Esse testemunho tem que realizar arrependimento profundo e todos os que de fato o receberem vão obedecê-lo e serão por fim purificados.
Logo se ouvirá no mundo uma voz como de muitos instrumentos musicais em perfeita harmonia e também suave e melodiosa, a qual ultrapassará em beleza qualquer música que já foi ouvida. Essa voz será plena de misericórdia, compaixão e regozijo, santo e enobrecedor. Porque assim será a voz do alto clamor, o qual será dado por aqueles que não desistirem da luta. Os crentes serão fortemente abalados no tempo da sacudidura. Mas todos que, com choro e agonia de espírito, permanecerem em oração, o grupo de anjos da guarda em volta deles será duplicado. E eles serão então revestidos de uma armadura espiritual da cabeça aos pés. Eles se moverão em rigorosa ordem e permanecerão firmes como um batalhão de soldados. O semblante deles exprimirá o árduo conflito que terão de suportar. Contudo, a fisionomia de cada um, assinalada pela severa angústia íntima, resplandecerá com a luz e a glória do céu. Eles alcançarão a vitória e esta lhes trará a mais profunda gratidão e santo e nobre regozijo. Mas, infelizmente, diminuirá o número das pessoas que compõem a igreja remanescente. Alguns, pela sacudidura, serão lançados fora, ficando à beira do caminho. Os descuidosos e também indiferentes que não se unirão aos que têm prezado a vitória e a salvação o bastante para suplicar por elas com insistência, esses não alcançarão a bênção, sendo deixados para trás em trevas. E em seu lugar, porém, vai ser imediatamente preenchido por outros que aceitarão a verdade presente. E aqueles que obtiverem a vitória, ainda que os anjos caídos se aglomerem em torno deles, não conseguirão destruí-los. Então, os que se acharem revestidos da armadura de Deus vão proclamar a verdade com grande poder. E isso surtirá efeito. E os que haviam estado presos por laços de família, como no caso de esposas, maridos, pais e também filhos, todos esses fiéis e sinceros que haviam sido detidos ou impedidos de ouvirem a bendita verdade, naquele tempo se apoderarão ansiosamente dela. Desaparecerá todo o temor que tinham dos parentes. Para eles, unicamente a verdade será exaltada. Essa lhe será mais querida e mais preciosa que a própria vida. E, por acaso, os irmãos sabem por que dessas grandes maravilhas que hão de acontecer? Será por causa da chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Amigos, grande poder acompanhará esses escolhidos. Naquele tempo, os ímpios ou incrédulos estarão todos agitados, porque o zelo e o poder do povo de Deus os despertará e os encherá de raiva. Então, confusão se mostrará por toda parte. E serão tomadas medidas contra esse grupo de crentes que possuirá o poder e a luz de Deus. As trevas e a perseguição vão se adensar em torno deles, mas eles se acharão aprovados por Deus e nele estarão confiantes. Eles passarão por momentos muito difíceis e, por isso, clamarão fervorosamente ao Senhor. E, através do dia e também da noite, seu clamor não vai cessar. A constante oração deles será: Tua vontade, ó Deus, seja feita. Se for para a glória do Teu nome, abra um caminho de escape para o Teu povo. Livre-nos dos ímpios que nos rodeiam, porque eles nos destinaram à morte. Naquele tempo, embora selados com o selo de Deus, todos terão uma intuição profunda de sua indignidade e manifestarão inteira submissão à vontade do Senhor. Entretanto, como Jacó, cada um deles, sem uma única exceção, suplicará fervorosamente e pleiteará o livramento de Deus. E logo depois de começarem seu fervoroso clamor, os anjos compassivos desejarão acudi-los e livrá-los. Mas a vontade de Deus não terá se cumprido ainda. Eles deverão beber a taça da angústia de Jacó e devem ser batizados com o batismo da aflição.
a fim de se tornarem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Logo após aquela angústia, a voz de Deus que abalará céus e terra será ouvida. Também haverá um grande terremoto. Edifícios cairão por todos os lados e se ouvirá um triunfante brado de vitória, alto e harmonioso e claro. Aquele grupo que pouco tempo antes esteve em aflição e angústia, sua angústia será então mudada. Uma luz resplandecente vai brilhar sobre eles e desaparecerá toda a fadiga e sinal de ansiedade. Então saúde e beleza se verá em todos os semblantes. Seus inimigos, os gentios que o cercavam, cairão por terra como mortos. Eles não suportarão a luz que brilhará sobre os santos libertos. E essa luz e resplendor sobre eles permanecerá até que Jesus seja visto nas nuvens do céu. O grupo de fiéis e provados sejam transformados num momento e num abrir e fechar de olhos. Então, se abrirão os sepulcros e revestidos de imortalidade, sairão os santos bradando vitória sobre a morte e sobre a sepultura. E em companhia dos santos vivos serão todos arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Enquanto belos e harmoniosos brados de glória e vitória procederão de todos os lábios imortais, assim há de acontecer, amigos. Bom, vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos se possível for. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por teu cuidado e por sua proteção. E pedimos ao Senhor neste momento que tenha misericórdia do seu povo e não nos deixe desistir diante da grande prova, mas nos fortaleça para que possamos permanecer junto ao Senhor e recebermos o selo para darmos o alto clamor e, por fim, sermos resgatados quando Jesus voltar nas nuvens do céu. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amigos, fiquem com Deus e até a próxima.